Você está prestes a ouvir algo que talvez não queira aceitar, e exatamente por isso precisa ouvir. Existe uma verdade dentro de você que pode libertar sua vida inteira, mas o primeiro contato com ela não traz paz, não traz alívio, não traz iluminação, traz dor, traz desconforto, traz um silêncio incômodo que você passou anos tentando evitar. E a maioria das pessoas, quando chega a esse ponto, recua. Volta para as distrações, volta para as crenças confortáveis, volta para a ilusão que chama de eu, porque encarar a verdade não é romântico, não é místico, não é bonito, é devastador no início. E é exatamente por isso que transforma. Desde cedo você foi condicionado a acreditar em histórias sobre quem você é. Histórias ditas pelos seus pais, pela sociedade, pela cultura, pela religião, pelos fracassos, pelos traumas, pelas comparações. E lentamente, você começou a repetir essas histórias até que elas se tornaram sua identidade. Eu sou assim, eu não consigo, eu sempre fui desse jeito. Mas aqui está a primeira verdade que fere. Quase nada do que você chama de eu é realmente você. É apenas acúmulo, memória, condicionamento, reação. E quando essa percepção começa a surgir, algo dentro de você resiste. Porque se isso não é você, então quem é você? O ego entra em pânico quando percebe que pode ser apenas uma construção. E é nesse ponto que a dor aparece. Não a dor física, não a dor dramática, mas uma dor existencial silenciosa. A sensação de que o chão interno está desaparecendo. A maioria das pessoas foge exatamente aqui. Elas preferem continuar acreditando em uma identidade limitada do que encarar o vazio que surge quando essa identidade começa a dissolver. Mas esse vazio não é perda, é espaço. E espaço assusta, porque não tem forma, não tem definição, não tem garantias. E você foi treinado a precisar de garantias para se sentir seguro. Só que a verdade não oferece segurança imediata. Ela remove o falso antes de revelar o real. E isso dói. Dói perceber que muitas das suas escolhas não foram realmente suas. Dói perceber que você viveu tentando agradar, provar, pertencer. Dói perceber que perseguiu validação como se fosse amor. E talvez a verdade mais desconfortável. Você não sofreu apenas por causa dos outros. Você também participou da própria prisão. Você manteve padrões que te feriam. Você aceitou menos do que sabia que merecia. Você permaneceu onde sua alma encolhia. Não por fraqueza, mas por medo. Medo de perder o conhecido. Medo de ficar só. Medo de não saber quem seria sem as velhas estruturas. E reconhecer isso machuca, porque remove a narrativa confortável de vítima total. Mas ao mesmo tempo, devolve algo que você talvez nunca tenha sentido plenamente: responsabilidade. E responsabilidade, quando vista sem culpa, é poder. Porque se parte da prisão foi mantida por você, então parte da liberdade também pode ser criada por você. É aqui que começa a libertação real. Não quando você encontra respostas, mas quando começa a haver ilusões. A verdade não entra como luz suave. Ela entra como ruptura, como fissura naquilo que parecia sólido. E por um tempo você se sente perdido. Antigos desejos perdem sentido. Antigas metas parecem vazias. Conversas que antes te estimulavam agora parecem superficiais. Você começa a perceber máscaras nos outros e em si mesmo. E isso pode gerar uma solidão estranha. Você ainda está no mesmo mundo, mas não sente mais que pertence totalmente a ele. Esse é um estágio que quase ninguém explica. O intervalo entre a identidade antiga e a presença autêntica. E esse intervalo dói, porque o velho já não serve, mas o novo ainda não está estável. Muitas pessoas interpretam esse momento como crise, erro ou regressão, mas na verdade é descondicionamento. É a psique soltando camadas. E soltar dói quando você se confundiu com o que está sendo solto. Imagine usar uma armadura desde a infância e de repente começar a removê-la.
O corpo está ali, vivo, mas exposto, sensível, vulnerável. O ego chama isso de perigo. A consciência chama isso de realidade. E nesse ponto você pode fazer duas coisas: recolocar a armadura ou atravessar a vulnerabilidade. A maioria recoloca, porque atravessar exige ficar sem defesas internas por um tempo. Exige sentir emoções que você evitou por anos. Exige admitir verdades que você racionalizou para não encarar, como o fato de que você talvez tenha vivido tentando ser amado, não sendo verdadeiro. Como o fato de que você pode ter buscado sucesso para compensar a sensação de insuficiência. Como o fato de que muitos dos seus medos não são atuais, são ecos antigos, ainda ativos. Quando você vê isso claramente, sem narrativa, sem justificativa, sem fuga, a dor surge. Mas essa dor tem uma qualidade diferente. Ela não te fecha, ela te abre, porque ela não vem de ser ferido agora, vem de finalmente ver. E ver dissolve. Lentamente, algo começa a mudar. Você percebe que pensamentos são eventos passageiros, não identidade. Emoções são movimentos, não definição. Histórias internas são repetições, não essência. E a pergunta "quem sou eu?" deixa de buscar rótulo e começa a apontar para a presença. Mas antes que isso se estabilize, há um momento crucial: o luto do eu antigo. Poucos falam disso. Existe luto ao despertar. Luto pelas versões de você que você acreditou ser. Luto pelos anos vividos em padrões inconscientes. Luto pelas relações baseadas em máscaras. Luto até por sonhos que já não fazem sentido. E esse luto pode ser confundido com tristeza sem motivo. Mas tem motivo, identidade está morrendo, e toda morte psicológica, mesmo libertadora, é sentida. Só que aqui está a virada. O que está morrendo não é sua essência, é a falsa ideia dela. E quando a resistência diminui, você percebe algo inesperado. Por baixo de tudo que caiu, há uma quietude que não depende de nada. Não depende de aprovação, não depende de sucesso, não depende de comparação. É uma presença simples, mas incrivelmente estável. E você começa a notar que essa presença sempre esteve ali. Antes das histórias, durante as histórias, por trás das histórias. Ela não precisa ser construída, só precisa ser reconhecida. E esse reconhecimento é a verdadeira libertação. Mas observe, ele só se torna possível porque a dor removeu o que era falso. Se não doesse, você não soltaria. Se não abalasse, você não questionaria. Se não rompesse, você não veria. A dor foi porta, não punição. Foi transição, não erro. E aqui está algo que pode mudar como você vê sua própria jornada. Talvez o que você chamou de crise foi início de verdade. Talvez o desconforto que você tentou silenciar era consciência emergindo. Talvez a sensação de não se encaixar mais não era perda, era expansão. Quando você entende isso, algo relaxa profundamente. Você não precisa mais voltar a ser quem era, nem correr para se tornar algo novo. Você pode simplesmente permanecer, atento, presente, honesto. E dessa honestidade nasce uma vida diferente. Não necessariamente mais fácil externamente, mas infinitamente mais real internamente. Decisões passam a vir de clareza, não de medo. Relações passam a vir de autenticidade, não de carência. Ação passa a vir de alinhamento, não de compensação. E o mais curioso, a dor inicial que parecia a ameaça revela-se bênção disfarçada, porque ela quebrou o suficiente para que o verdadeiro pudesse aparecer. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sentindo que algo antigo não sustenta mais, mas sem ter certeza do que vem depois. Se for assim, respire. Não é fim, é dissolução de ilusão. E dissolução sempre parece perda antes de parecer liberdade. Permita-se não saber por um tempo. Permita-se sentir sem explicar. Permita-se existir sem rótulo. Porque é nesse espaço que a verdade, silenciosamente, se revela.
não como ideia, mas como experiência direta de ser. E quando isso acontece, você percebe que liberdade não é se tornar alguém, é deixar de fingir ser alguém que você nunca foi. Se algo aqui ressoou em você, escreva nos comentários. Estou pronto para ver. Esse simples ato declara para si mesmo que você prefere verdade à ilusão. E se você quer continuar explorando esse tipo de consciência profunda, inscreva-se no canal e curta este vídeo, porque cada interação sua fortalece a mensagem para mais pessoas que também estão despertando. E talvez, sem perceber, você se torne parte da libertação de alguém. Porque toda vez que uma pessoa escolhe ver, o mundo inteiro fica um pouco mais lúcido. E tudo começa com a coragem rara de aceitar. A verdade liberta. Mas primeiro ela dói.